caso do bairro que pode afundar a qualquer momento em Maceió. Há 5 anos, moradores de Maceió sofrem com o afundamento do solo por causa de uma mineradora. E agora a cidade vai começar a ser indenizada. Direito ambiental com o caso Braskem. Existem algumas ações judiciais que são tão importantes, mas tão importantes, que servem de verdadeiros estudos ou revisão para uma ou várias matérias. É o caso da ação civil pública da Braskem, que nós vamos destrinchar hoje para estudar o direito ambiental. Então, para quem está por fora do caso, o resumo foi o seguinte: ocorreu o afundamento do solo na área onde houve extração de salgema pela Braskem, que é o cloreto de sódio usado para produzir soda cáustica e PVC. A exploração de salgema na área começou na década de 70. No total, foram 35 minas exploradas pela Braskem. A cidade de Maceió, lá no Alagoas, decretou estado de emergência no final de novembro de 2023, com a aceleração do afundamento do solo em alguns bairros de Maceió. Foram interpostas 3 ações civis públicas desde 2009. Esses são os números das ações civis públicas, para quem quiser dar uma pesquisada. A primeira delas foi para realocação e indenização dos moradores, a segunda para reparação socioambiental e urbanística, e a terceira pedindo a paralisação responsável da exploração de salgema pela petroquímica. A gente vai estudar essa segunda ação civil pública aqui, que pediu a reparação socioambiental e urbanística. Foi a que mais focou no direito ambiental. Foram celebrados acordos com a Braskem desde 2020, com o Ministério Público Federal, e a CPI da Braskem foi instalada em 13 de dezembro de 2023 agora, para tratar desse caso, lá no Congresso Nacional. Então, contextualizando, foi isso que aconteceu. Vamos para a análise jurídica. Da análise jurídica, a gente vê várias possibilidades e vários princípios invocados pelo Ministério Público nessa ação civil pública. Primeiro, o MPF invocou a proteção do meio ambiente como um direito fundamental. Lá no artigo 225 da Constituição, ele apresentou que foi a primeira Constituição a tratar desse assunto, e o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, também diz que os direitos fundamentais do artigo 5º não excluem outros. Logo, o direito ao meio ambiente é um direito fundamental. E é um direito de terceira dimensão ou terceira geração. Lembra das dimensões de direitos? 3 são as principais, desenvolvidas pelo teórico Karel Vazak, e a terceira dimensão seria a dimensão de direitos transindividuais, direitos relativos à fraternidade, ok? E a proteção ao meio ambiente está nesse direito de terceira dimensão. O meio ambiente é considerado um bem de uso comum do povo, responsabilidade de todos, e é o princípio 4º da Declaração do Meio Ambiente, princípio número 4 da Declaração do Meio Ambiente. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, trata da responsabilidade objetiva dos danos ambientais. Então não é uma responsabilidade subjetiva, é uma responsabilidade objetiva, independe de culpa. O crescimento econômico do Brasil deve ser de maneira planejada e sustentável. E o progresso deve se processar em função do homem e não às custas do homem, segundo o grande teórico do direito ambiental, Ed Milaré. Os direitos difusos e transindividuais, meio ambiente ecologicamente equilibrado, são direitos fundamentais, como o MPF disse lá em cima, do artigo 225 da Constituição, certo? Também tem a dimensão ecológica do princípio da dignidade humana e a dupla funcionalidade do direito fundamental à proteção ambiental, segundo Ingo Sarlit, o grande constitucionalista Ingo Sarlit. Ele diz que existem 2 funções, dupla funcionalidade, do direito fundamental à proteção ambiental, que é o objetivo e tarefas estatais, então, poder do Estado aqui, e é um direito e dever do indivíduo e da coletividade. Então, o Estado tem objetivo e tarefa de proteger o meio ambiente, e também é um direito dos indivíduos, da coletividade, e um dever do indivíduo e da coletividade também proteger o meio ambiente, certo? Então, essa é a dupla funcionalidade do direito fundamental à proteção ambiental. Depois temos o princípio da participação, que é o princípio 10 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, trazido lá na ECO 92. A participação da sociedade na elaboração de leis, políticas públicas e controle judicial, e o MPF apontou aqui a omissão do poder público no licenciamento. Ele disse que no licenciamento ambiental da Braskem houve uma omissão no poder público. Por quê? Porque não houve participação dos cidadãos, deveria ter havido aqui
audiências públicas, consultas públicas, e não houve nada disso. E não houve também o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o relatório também que acompanha o Estudo de Impacto Ambiental, o relatório de impacto ao meio ambiente, que são instrumentos necessários para a publicidade e para o estudo técnico a respeito de se esse licenciamento ambiental seria viável ou não. Então, como não houve nada disso, esse licenciamento seria totalmente irregular, totalmente ilegal. Aqui apontou o MPF a responsabilidade do poder público como um poluidor indireto, porque justamente se omitiu nessa fiscalização, nesse poder de polícia ambiental. Depois ele invocou também o princípio da indisponibilidade do interesse público ambiental. Como o direito ambiental é um direito difuso, logo um direito indisponível, o poder público não pode se omitir no dever de fiscalização. Aqui o poder de polícia ambiental não é só um poder, é um poder-dever, ok? Depois ele também invoca o princípio do direito à sadia qualidade de vida. E esse direito está desde a Declaração de Estocolmo, de 1972. É o princípio 1, o primeiro princípio mais importante da Declaração de Estocolmo, de 72. Da Declaração do Rio, também de 92, é o princípio 1. E é baseado na própria dignidade humana. Não é só ausência de doenças. Sadia qualidade de vida não é só ausência de doenças, mas sim a qualidade de vida completa, o direito ao meio ambiente, o direito à saúde, o direito a gozar dos benefícios do meio ambiente. Então, o direito à dignidade humana, o direito à qualidade de vida não é só ausência de doenças, ok? É um direito muito mais complexo do que isso. Muito legal, né? E aí, você tá gostando? Se tá gostando, deixa aqui seu gostei, que só assim eu consigo saber se esse conteúdo tá sendo útil para você de alguma forma. Deixa aqui embaixo também o seu comentário dizendo qual parte do vídeo você mais gostou, qual desses princípios, qual desses detalhes sobre dessa ação civil pública que você mais gostou e que você acha que pode cair em prova. Diz aí que eu vou gostar de anotar aqui também nos meus resumos as suas considerações, ok? Depois o MPF também invoca o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais. Existem modalidades de acesso, segundo Paulo Machado. O acesso visando ao consumo, o acesso que causa poluição e o acesso para contemplação da paisagem. Segundo Paulo Machado, esses são os três tipos, as três modalidades de acesso aos recursos naturais. A exploração contínua e descontrolada do salgema, como fez a Braskem, violou a capacidade de habitação e gozo da população. Então, o acesso causando poluição, que foi a segunda modalidade de acesso, violou tanto o acesso visando o consumo, quanto o acesso para contemplação da paisagem. Aqui, o gozo pela Braskem obsta o gozo pela própria população, pela própria coletividade. Depois falou-se também do princípio da obrigatoriedade da intervenção do poder público. O poder público deve intervir para proteger o meio ambiente, para salvaguardar a tutela do meio ambiente. Está também na Declaração de Estocolmo, de 72, está no artigo 225 da Constituição, e o Estado é o curador das gerações futuras. Como as gerações futuras ainda não nasceram, elas têm na confiança no Estado, o próprio Estado, como defensor dos direitos. Então, para garantir os direitos das gerações futuras de gozarem do meio ambiente equilibrado, o Estado é o curador dessas gerações, ok? Por isso que o Estado é o defensor dos direitos difusos, dos direitos transindividuais. E o artigo 2º da Lei 6938 de 81, que é o Plano Nacional do Meio Ambiente, traz justamente essa obrigatoriedade de intervenção do poder público. Também temos os mais importantes, o princípio da prevenção e da precaução. Isso cai toda hora em provas e concursos, é um assunto mais que batido, mas a gente tem que saber. Isso aqui é obrigatoriedade nossa saber. Tem como base o artigo 225, parágrafo 1º, 4 e 5 da Constituição. A irreversibilidade dos danos ambientais, que pode causar ou a prevenção ou a precaução. Prevenção, princípio da prevenção, é quando existe um perigo concreto de dano, um perigo provado cientificamente de que existe a possibilidade de causar aquele dano. Então, quando existe essa possibilidade concreta de dano, estamos falando do princípio da prevenção. A gente se previne daquilo que é concreto, que pode realmente acontecer. Já o princípio da precaução, não.
princípio da precaução é quando há um perigo potencial, há uma ausência de certeza científica. A gente não sabe se aquilo pode acontecer, a gente também não sabe se aquilo não pode acontecer. Por isso, a gente tem que ter uma precaução. Precaução. Quando você não sabe o que pode ou não pode acontecer, você tem uma precaução. Por isso que aqui, no meio ambiente, a gente se previne, princípio da prevenção, se previne das possibilidades de poluição que a gente sabe que podem acontecer, e quando a gente não sabe que pode ou não pode acontecer, a gente não tem uma certeza científica de que uma poluição não pode ser causada, a gente aplica o princípio da precaução. Por exemplo, no princípio da precaução, estudo prévio de impacto ambiental para as atividades potencialmente perigosas. Então, se a gente vai instalar alguma fábrica, se você quer abrir uma fábrica e você não sabe se aquilo vai causar poluição ou não, você tem que fazer esse estudo prévio de impacto ambiental. Isso aqui é o princípio da precaução aplicado na prática. Ele é o princípio 15 da Declaração do Rio de 92. Isso aqui cai em prova também. Onde é que está o princípio da precaução? Ele é o princípio 15 da Declaração do Rio de 92. Artigo 3º da Convenção sobre a Mudança do Clima. Está lá também no artigo 1º da Lei 11.105 de 2005, que é a Lei dos Organismos Geneticamente Modificados, os OGM. E ele é conjugado com o princípio do indubio pro natura. Indubio pro natura. Ou seja, na dúvida, nós vamos proteger a natureza, não a economia. Se você vai abrir lá a sua fábrica, não sabe se vai poluir ou não, você não consegue comprovar que não vai poluir. Então, na dúvida, a gente protege a natureza. Não coloque a sua fábrica do lado do rio. Você vai poder colocar em outro lugar, onde não possa causar maiores problemas, mas do lado do rio você não vai colocar, né? E o ônus da prova aqui é do poluidor. Não é o Estado que tem que comprovar que aquela fábrica pode poluir. Não é. É o poluidor, quem quer instalar aquela fábrica, que vai ter que comprovar que ela não vai poluir. Ou que ela está poluindo pouco, ou que ele está instalando os meios necessários para prevenir aquela poluição. Então é justamente isso. O ônus da prova é do poluidor, não é do Estado, ok? Depois disso, a gente tem o princípio do poluidor pagador. O que é o princípio do poluidor pagador? Não confunda, não é princípio do pagador poluidor não, tá? É princípio do poluidor pagador. Porque se fosse princípio do pagador poluidor, significa que você pode pagar para poluir, e não é isso. O princípio do poluidor é inerente à atividade mineradora e sua natureza poluidora. Significa que toda atividade mineradora polui, a gente sabe que polui. Logo, para instalar uma atividade mineradora, precisa de todas as licenças ambientais e depois, quando causar aquela poluição, mesmo mínima que seja, o poluidor vai ter que pagar, vai ter que ressarcir o meio ambiente, vai ter que reconstituir o meio ambiente, vai ter que indenizar aquilo que ele poluiu. O artigo 225, parágrafo 2º da Constituição, tratou especificamente sobre mineração. Mineração. O MPF, nessa ação civil pública, fez questão de apontar isso aqui. Diz: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. E é um dever do poluidor arcar com a prevenção e a reparação dos danos causados. A Lei 6938 de 81, artigo 4º, inciso 7 também, estabelece a obrigação de recuperar e ou indenizar. Ele recupera. Se não conseguir recuperar, indeniza. Ou se conseguir recuperar parcialmente, vai indenizar aquilo que ele causou. Esse é o princípio 16 da Declaração do Rio de 92 e não é uma punição, ok? Ele não está sendo punido por ser poluidor, não é isso. Não há necessidade de comprovar aqui que houve uma falta dele, que houve uma ilicitude dele. Não é isso. Não se confunde com punição. Se ele poluir mais do que ele comprovou lá no estudo de impacto ambiental, no licenciamento ambiental, se ele fraudou o licenciamento e está poluindo de uma forma que ele disse que não ia poluir, aí sim ele vai ser punido. Mas o princípio do poluidor pagador não é uma punição, ok? É só uma consequência, é um fundamento de responsabilidade civil do direito ambiental. Ou seja, sabe-se que ele vai poluir e já está combinado no licenciamento ambiental que ele vai pagar, que ele vai ressarcir, que ele vai recuperar, que ele vai indenizar aqueles danos
necessários à atividade dele. É um fundamento primário, como eu disse, para a responsabilidade civil do direito ambiental, segundo o doutrinador Ed Milaré, e o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81 também trata da responsabilidade civil objetiva. Objetiva, como eu disse, é uma responsabilidade que independe de culpa. Não importa quem foi o culpado, o que importa é que do ato dele gerou poluição. Não importa se foi culpado ou não. Tem como base o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que traz a teoria do risco. Lembra lá do Código Civil? 927, 927, parágrafo único. Toda atividade de risco pode gerar a responsabilidade civil objetiva. Aqui aplica-se a teoria do risco integral. Teoria do risco integral. Dentro dessas teorias de risco aqui, o 927, parágrafo único, existem várias teorias. Teorias do risco administrativo, teoria do risco empresarial, teoria do risco causado, do risco criado. E dentro dessas teorias, temos a teoria do risco integral. O que quer dizer isso aqui? As teorias do risco, em geral, admitem exceção na responsabilização. Ou seja, a gente tem a responsabilidade objetiva, a pessoa vai responder independentemente de culpa, mas se for caso fortuito ou força maior, ato exclusivo de terceiro ou fato exclusivo da vítima, isso vai excluir a responsabilidade de quem causou aquele dano, certo? Isso na teoria do risco normal. Só que na teoria do risco integral, não importa. O fato, caso fortuito força maior, a culpa, o fato exclusivo da vítima e o fato exclusivo de terceiro não vão excluir a responsabilidade. Então não importa se foi um caso fortuito ou força maior que causou aquela poluição, se a poluição veio daquela fábrica, ela vai ser a responsável sim. Essa é a teoria do risco integral, ok? Teoria do risco integral. Isso aqui é muito importante, tanto para as provas e concursos, quanto em geral para o estudo do direito ambiental. Poucos direitos usam a teoria do risco integral. É só o direito ambiental, o direito nuclear também, o direito aeroespacial. Poucos direitos usam a teoria do risco integral, porque é uma teoria muito abrangente na responsabilidade. Ela vai responsabilizar por tudo praticamente. Tendo conduta, nexo e dano, não importa. A pessoa vai ser responsabilizada sim. A empresa vai ser responsabilizada sim. Não importa se foi culpa dela, de outro, não importa a culpa, se foi um fato dela, o fato exclusivo da vítima, fato exclusivo terceiro, se foi caso fortuito, se força maior, não importa. Essa é a teoria do risco integral, bastante abrangente. Temos aqui também o princípio da reparação integral. O que quer dizer? A dificuldade de valoração e ampla dispersão de vítimas do dano ambiental, se for considerado disso, toda a coletividade é vítima indireta, toda a coletividade. O dano ambiental, então, possui tanto um aspecto material quanto um aspecto extrapatrimonial, aspecto moral. Nesse contexto, primeiro, deve-se buscar a restauração do bem ao status quo ante, ou seja, ao que ele era antes da poluição. Deve buscar a restauração. Se não conseguir, em segundo lugar, busca-se a recuperação ambiental completa. Se não conseguir restaurar, vamos tentar recuperar. Se não for possível recuperar, aí caberá indenização ou compensação pelo dano. Se for impossível a restauração natural in situ, ou seja, no local do dano, abre-se ensejo também a compensação por equivalente ecológico. O que é isso? É a compensação em outra área correspondente. É a restauração ex situ, chamada de restauração ex situ, fora do lugar. In situ, no próprio lugar, ex situ, fora do lugar. Possível aqui a fungibilidade entre componentes ambientais, ok? A reparação integral pode ultrapassar o patrimônio ou condição financeira do poluidor. Se o poluidor, a gente vai ver aqui o que acontece nesse caso, que ultrapassa o patrimônio. Se a empresa poluidora tem um patrimônio de 5 bilhões de reais, mas para reparar aquele dano vai precisar de 20 bilhões de reais, vamos atrás do patrimônio dos sócios. Não importa. Aqui, a reparabilidade integral, o princípio da reparação integral, diz justamente isso, que pode ultrapassar o patrimônio ou a condição financeira do poluidor. Beleza? Isso aqui é muito importante. É um princípio que ultrapassa aquela divisão patrimonial, o princípio da independência patrimonial. Temos também o princípio da supremacia do interesse público aqui, a proteção da justiça social, do bem comum ou do bem-estar coletivo. A autoridade não pode deixar de exercer o poder de polícia. Está falando aqui do poder de polícia ambiental. Não é só o poder
de sancionar, é o poder de fiscalizar, é o poder de controlar, é o poder de conceder a licença ambiental. Então, dentro do poder de polícia ambiental, está composto e está inserido tudo isso. Aqui não há uma discricionariedade do poder público do Estado, não há discricionariedade do Estado a respeito do exercício do poder de polícia ambiental, se ele vai exercer, se ele pode exercer ou não. Ele tem que exercer o poder de polícia. É uma responsabilidade do Estado. E quanto aos direitos coletivos? Aqui a gente já entra na seara da ação civil pública, certo? Na ação civil pública a gente está falando de direitos coletivos. E aqui o MPF fez questão de diferenciar defesa de direitos coletivos de defesa coletiva de direitos individuais. Repetindo, que isso é importante. Defesa de direitos coletivos é uma coisa, vamos até pintar diferente aqui. Defesa de direitos coletivos é uma coisa e defesa coletiva de direitos individuais é outra. Muito importante. Os direitos individuais homogêneos têm uma pluralidade tanto subjetiva, há vários titulares, quanto objetiva. Pode ser decomposto em unidades autônomas com titularidade própria. Sua coletivização tem sentido meramente instrumental. Então, quando a gente está falando de direitos individuais homogêneos, o que a gente está falando são direitos individuais. Eles só são tratados como coletivos para facilitar a sua proteção. A defesa coletiva desses direitos, defesa coletiva dos direitos individuais, a gente está falando aqui do verde, né? Defesa coletiva de direitos individuais, a gente está falando de direitos individuais homogêneos. Eles estão dentro do gênero direitos coletivos, mas eles não são direitos coletivos propriamente dito, eles são direitos individuais. A defesa coletiva desses direitos é um instrumento de facilitação e acesso à justiça. A ação civil pública que busca indenização às famílias por prejuízos patrimoniais e morais, então, a gente viu lá em cima 3 ações civis públicas, né? A primeira delas buscava indenização às famílias. Essa está tratando de direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque a gente sabe quais foram as famílias atingidas. A gente sabe quais foram os danos e os prejuízos de cada uma daquelas famílias. Então, isso não são direitos coletivos propriamente ditos. São direitos coletivos lato sensu. E dentro dos direitos coletivos lato sensu, a gente tem os direitos difusos, os direitos coletivos propriamente dito e os direitos individuais homogêneos. Os individuais homogêneos são esses. A gente sabe quem são os ofendidos e quais são os danos causados. A gente só trata como coletivos para facilitar o acesso à justiça deles. E naquela primeira ação civil pública lá em cima, a gente estava falando disso, justamente disso. Indenização às famílias. Então, aquela é uma defesa coletiva de direitos individuais. Já essa aqui, essa ação civil pública que a gente está tratando aqui, que quer indenizar o meio ambiente, que está tratando de reparação do meio ambiente, a gente está falando de direitos coletivos propriamente ditos. São os direitos difusos e os direitos coletivos estricto sensu. Eles são subjetivamente transindividuais, tem vários titulares indeterminados, e materialmente individuais também. A gente viu lá em cima que os direitos individuais homogêneos têm pluralidade tanto subjetiva quanto objetiva. Aqui nos direitos coletivos não. A gente tem uma transindividualidade subjetiva e uma materialidade individual. Beleza? A ação civil pública que busca a recuperação da área afetada, que é essa aqui que a gente está tratando, e reparação dos danos ambientais, trata de direito transindividual. Então, a gente está tratando aqui de defesa de direitos coletivos. Beleza? Essa é a diferença. Se numa prova cair, qual é a diferença entre a defesa de direitos coletivos e a defesa coletiva de direitos individuais? Ou defesa coletiva de direitos? A gente já sabe que é isso aqui. É a diferença entre os direitos individuais homogêneos e os direitos coletivos. E a ação que trata de cada um deles. E nessa ação, a gente também trata do dano moral coletivo, que é um tipo de dano extrapatrimonial. Aqui a gente tem a responsabilidade objetiva, como a gente já falou, né? Responsabilidade sem culpa, teoria do risco. A valorização da dimensão coletiva da dignidade humana. E o princípio da reparação integral, que está onde? Está no artigo 5º, inciso 5 da Constituição, diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Dentro do dano moral, a gente tem o dano moral coletivo. Na Lei da Ação Civil Pública, artigo 1º, também trata disso.
regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, inciso 5, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Então, ação civil pública. E o CDC, artigo 6º, também fala que é um direito básico do consumidor a efetiva proteção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então aqui a gente está tudo dentro do microsistema de defesa dos direitos coletivos, certo? Lei da Ação Civil Pública, CDC, a gente também tem a Lei da Ação Popular, são várias defesas de direitos coletivos. E a súmula 37 do STJ também fala que são cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundo do mesmo fato. Importante pra caramba. E os requisitos para o STJ são a razoável significância do fato transgressor e a repulsa social. Então, para buscar a indenização por danos morais coletivos, que são danos extrapatrimoniais, os requisitos para o STJ são esses dois. Razoável significância do fato transgressor, o fato tem que ter sido significante, não pode ter sido um fato banal, e a repulsa social. O povo tem que olhar isso e olhar com repulsa, não pode enxergar como uma coisa comum, como uma coisa trivial, ok? Então esses são os dois requisitos para ser considerado um dano moral coletivo, segundo o STJ. Temos também função punitivo-compensatória do dano moral. Função punitivo-compensatória do dano moral, que é a recuperação ou compensação ambiental. E a função pedagógica da indenização. Segundo o Ministério Público Federal, temos essas duas funções do dano moral coletivo. Função punitivo-compensatória e função pedagógica, beleza? Depois disso, o MPF fala da responsabilidade civil objetiva, que é de que espécie? Ela é solidária e integral dos causadores dos danos socioambientais. A Lei 6938 de 81 trata lá no seu artigo 14, parágrafo 1º. Isso aqui é uma remissão bem importante para colocar no seu vai-de-meco. Lá no 225 da Constituição, coloca essa remissão aqui, Lei 6938 de 81, artigo 14, parágrafo 1º. Se já não tiver, dá uma olhada se tem você só sublinha, mas isso é importante. Ele diz que, sem obstar a participação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União dos Estados terá legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então, a responsabilidade civil objetiva, aquela que independe de culpa, tem como fundamento legal esse aqui, o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, a lei do Plano Nacional do Meio Ambiente, PNMA. O nexo causal é a relação de causa e efeito entre a atividade degradadora e o dano dela advindo. Lembra que para a responsabilidade objetiva a gente tem que ter 3 fatores: conduta, dano e nexo. Quando a gente fala de nexo causal aqui, é só uma relação de causa e efeito, ok? Daquela causa, daquela atividade empresarial foi gerada a tal poluição. Não importa se a atividade era lícita ou ilícita, não importa se o empresário teve dolo ou culpa, não importa. O que importa é que daquela atividade foi gerada a poluição. É só um nexo de causal, um nexo de relação de causa e efeito entre a atividade e o dano. E aqui ocorre a inversão do ônus da prova. É o empresário, é a empresa, é a pessoa poluidora que tem que comprovar que ela não poluiu. Não é o Estado que tem que comprovar que ela poluiu, ok? É uma inversão do ônus da prova, como proteção do meio ambiente. O artigo 942 do Código Civil também trata desse assunto. Ele fala: os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado, e se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então aqui é o fundamento da responsabilização solidária de todos os causadores do dano. Aqui a gente trabalha, como eu falei, com a teoria do risco integral. Afasta a exclusão da responsabilidade, mesmo em caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. É o princípio do poluidor-pagador, que tem o fundamento na teoria do risco integral. Como eu falei, quando o patrimônio do poluidor não é suficiente para arcar com aquela indenização, com aquela compensação, com aquela restituição do meio ambiente,
pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica na reparação ambiental. Ela é uma exceção ao princípio da autonomia patrimonial. O que diz o princípio da autonomia patrimonial? Diz que há uma diferenciação, há uma segregação do patrimônio da sociedade empresária e o patrimônio dos seus sócios. Patrimônio da sociedade é uma coisa, patrimônio dos sócios é outra. O patrimônio dos sócios não pode ser usado para pagar prejuízos da sociedade empresária, em regra, não pode. O prejuízo da sociedade empresária está segregado ali. Se ela não tiver como pagar seus credores, ela vai à falência, ok, mas o patrimônio dos sócios não é afetado, exceto em alguns casos em que geram a desconsideração da personalidade jurídica. Aí eles podem ser afetados sim. Aqui, eles podem ser afetados tanto pela teoria maior quanto pela teoria menor. A teoria maior é aquela utilizada pelo Código Civil. Ela é maior por quê? Porque ela exige mais condicionantes. A teoria maior vai exigir o abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial, exige outros requisitos. Já a teoria menor, não. A teoria menor, utilizada tanto no direito ambiental quanto no direito do consumidor, como está protegendo direitos indisponíveis ou pessoas hipossuficientes, que é o caso do consumidor, aqui a proteção diz que não vai exigir a confusão patrimonial, o abuso de direito, não. O simples fato de a proteção empresarial, aquele patrimônio, aquela segregação patrimonial estar obstando a reparação do dano é hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Então aqui nesse caso, aplica-se a teoria menor com base no artigo 4º da Lei 9.605 de 98 e quebra-se o princípio da autonomia patrimonial. Então a gente vai passar sim do patrimônio da empresa para alcançar o patrimônio dos sócios. As reparações, compensações e indenizações estimadas, nesse caso da Braskem, estão em 20,5 bilhões de reais. 20,5 bilhões, 20 bilhões e meio de reais. E são superiores ao patrimônio líquido da sociedade empresária Braskem, que está estimado em 5,9 bilhões de reais. E aqui o Ministério Público fez o quê? Ele pede a desconsideração da personalidade jurídica da Braskem para atingir os seus sócios controladores. Quem são os sócios controladores da Braskem? O grupo Odebrecht S.A. e a Petrobras são os sócios controladores da Braskem. E esses sim teriam patrimônio suficiente para essas reparações, compensações e indenizações estimadas em 20,5 bilhões de reais, os danos causados pela Braskem. Então, o que o Ministério Público pede nessa ação civil pública é justamente essa quebra da personalidade jurídica, a desconsideração da personalidade jurídica para conseguir a reparação integral dos danos ambientais causados pela Braskem. E o Ministério Público fala também, a gente vai ver mais à frente, que como a Braskem pediu a recuperação judicial e o grupo Odebrecht também pediu a recuperação judicial, exige-se um cuidado maior ainda. Lembra também da jurisprudência em teses número 7, que diz que os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se em regra, nas ações civis públicas ou coletivas, litisconsórcio facultativo. Então pede o litisconsórcio entre todos os responsáveis da degradação ambiental. A repercussão do juízo universal falimentar na causa. O Ministério Público apontou que a Braskem e a Odebrecht solicitaram recuperação judicial, então elas já estão mal das pernas, né, dizendo no linguajar popular. Elas já estão com dificuldades financeiras. Eventual execução deverá ser remetida ao juízo universal, ao juízo da recuperação judicial. Tá, a execução vai ter que ser enviada para o juízo da recuperação judicial após a liquidação. Então, depois de liquidar, saber qual é o dano certinho, qual é o valor a ser pago pelo dano certo, até liquidar, a ação civil pública vai correr aqui no juízo competente para ação civil pública, ok? Certo. Depois que liquidar, o juízo competente não vai executar, ele vai enviar lá para o juízo universal da recuperação judicial. Aqui a gente aplica também o princípio do poluidor-pagador, tem origem francesa, né? Princípio do pollueur-payer, princípio 16 da Declaração do Rio de 92. Diz que as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e os usos de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio,
arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais. Esse é o princípio do poluidor-pagador, polluer, payer, no princípio 16 da Declaração do Rio de 92. E além disso, o Ministério Público apontou a responsabilidade do poder público nesse dano ao meio ambiente causado. Isso aqui é muito importante. A responsabilidade aqui não é só da Braskem, não, ok? Não é só da Braskem, da Odebrecht, da Petrobras, não, desse grupo. A responsabilidade também é do poder público. Lembra que eu falei para vocês que houve ilegalidade, houve problemas no licenciamento ambiental da Braskem para a mineração? Então o Ministério Público aponta isso aqui. Ele diz que a defesa do meio ambiente é um dever solidário do poder público e da coletividade, segundo o artigo 225, certo? Certo. Há uma responsabilidade objetiva pelo risco integral, certo? Certo. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, aqui está a responsabilidade objetiva do poder público. E o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, que a gente falou lá da responsabilidade objetiva no dano ambiental, certo? O poder de polícia ambiental, nesse caso aqui, é uma competência comum, competência tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios e Distrito Federal também. Artigo 23, incisos 6 e 7 da Constituição e o artigo 3º da Lei Complementar 140 de 2011. É uma competência comum. Todos os entes federados têm esse poder-dever de polícia ambiental. A omissão no exercício do poder de polícia torna o Estado lato sensu, né, o município, o Estado e a União, poluidores indiretos. Se eles se omitirem nesse poder de polícia ambiental, eles são considerados poluidor indireto. E segundo o STJ, a responsabilidade do poder indireto é solidária, responde junto no mesmo processo, é objetiva, independe de culpa e é ilimitada, responde por tudo. Responsabilidade solidária, objetiva e ilimitada. Esse é o entendimento do STJ nesse agravo regimental no recurso especial 149-7096 do Rio de Janeiro. É muito importante, esse é um julgado paradigmático nesse assunto. Então, apesar de ser uma responsabilidade solidária, o poder público vai responder no mesmo processo, a execução é subsidiária. Então, ele vai ser condenado junto, o poder público vai ser condenado junto, provavelmente por aqueles 20 bilhões de reais que eu falei lá em cima. Só que na hora de executar, na hora que for para execução, o poder público entrou no título executivo junto, ele é responsável solidário, só que na hora de executar, vai primeiro executar a Braskem, o grupo dos responsáveis diretos, e se não conseguirem executar de nenhum deles, nem da Braskem, nem da Odebrecht, nem da Petrobras, aí sim executa do poder público. É uma execução subsidiária. Apesar de ser de responsabilidade solidária, a execução é subsidiária. Essa foi a decisão do STJ nesse outro RESP aqui, também paradigmático. RESP 10.71741, de São Paulo. Isso aqui é muito importante e tem caído bastante em prova. Anota aí. É de responsabilidade solidária, execução subsidiária, ok? E o poder público, se pagar, ele tem direito de regresso contra o poluidor direto, com base no artigo 934 do Código Civil. O artigo 3º, inciso 4 da Lei 6938 de 81, também diz: o poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, quando a Lei 6938 vem definir o que é poluidor, ela diz que pode ser pessoa pública, pode ser pessoa de direito público e pode ser aquele que poluiu indiretamente também, ok? Está incluído no conceito de poluidor. A emissão de licença ambiental foi em desacordo com a legislação pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. O MPF apontou isso aqui, que na hora de emitir a licença ambiental, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas estava em desacordo com a legislação. E também apontou que houve uma fiscalização tardia e insuficiente, tanto da Agência Nacional de Mineração, quanto do Instituto de Mineração, Instituto do Meio Ambiente e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, lá do estado do Alagoas. Então, houve responsabilidade de todos eles. Isso foi apontado
pelo MPF. Depois disso, o MPF também apontou a responsabilidade da União e da entidade federal, que é a Agência Nacional de Mineração. É uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e, segundo o artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei 200 de 67, existe um controle finalístico, não existe uma hierarquia entre o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Mineração, certo? Certo, porque ela é uma autarquia, mas existe um controle finalístico. A descentralização administrativa, segundo o MPF, não desincumbe a União do dever do artigo 225 da Constituição, que é o dever de proteger o meio ambiente. Então quer dizer que não é porque a União criou uma autarquia para cuidar disso que ela se exime do dever de cuidar do meio ambiente. Não, não se exime. O MPF apontou uma coisa interessante aqui também. Disse que o início das atividades da Braskem datam de 1976, mas a fiscalização da Agência Nacional de Mineração somente iniciou em 2012. Então olha o tempão que a Agência Nacional de Mineração, ou seja, que a União, ficou sem fiscalizar a Braskem. Muito tempo. O processo administrativo da concessão da lavra já havia constatado desabamentos. Não, na hora da concessão, o processo administrativo de concessão já havia constatado desabamentos lá atrás. A tutela integral do meio ambiente deve abarcar todas as fases do ciclo de polícia. Então lembra que a gente falou do poder de polícia? Então dentro do poder de polícia a gente tem os ciclos de polícia, que são 4. Você lembra quais são? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Ordem de polícia é a legislação, é o Estado criar a lei dizendo o que pode e não pode ser feito, é a ordem de polícia. Consentimento de polícia é quando o Estado dá a licença ambiental, que aquela empresa pode operar ou pode funcionar. Fiscalização de polícia é o Estado ir lá, ver se está funcionando de acordo com a licença ambiental, ver se está poluindo a mais do que disse que ia poluir, ver se está restaurando o meio ambiente da forma que disse que ia restaurar. Essa é a fiscalização de polícia. E a sanção de polícia é a 4ª fase, que se houver algum tipo de transgressão, algum tipo de violação às normas, a ordem, ao consentimento e a fiscalização, aí vai ser aplicada a sanção de polícia. Essa é a 4ª fase do ciclo de polícia. Aí o MPF apontou uma solidariedade entre a ANM, a Agência Nacional de Mineração, que é uma autarquia, e a União, que é a pessoa jurídica que tem o controle finalístico sobre ela. Não há uma hierarquia, mas um controle finalístico. Apontou também o MPF a responsabilidade do Estado do Alagoas e suas entidades, o Instituto do Meio Ambiente e a SEMAR. O Estado do Alagoas tem um processo de licenciamento e fiscalização que foram deficientes aqui nesse caso. Ele diz que as licenças para o salmoroduto e para os poços de produção de sal, salmoroduto é o duto que tira o sal das minas e leva para fora. E os poços de produção de sal são as minas subterrâneas, certo? Então essas duas licenças concedidas pelo Estado do Alagoas exigiam condicionantes, ou seja, requisitos que não ocorreram e não foram fiscalizados também. Então, na hora de conceder a licença, o Estado do Alagoas fez algumas condicionantes, mas essas condicionantes não foram cumpridas e ficou por isso mesmo. Disse o MPF que o Estado do Alagoas nem foi fiscalizar, nem fiscalizou como deveria. As licenças não exigiram o necessário estudo de impacto ambiental, o EIA, ou estudo prévio de impacto ambiental, o EPIA. Tá certo que o estudo de impacto ambiental foi trazido pela Resolução CONAMA de 86, certo? Certo. E o primeiro licenciamento foi de 76, 10 anos antes, da Braskem. Só que, durante esse todo o tempo, até 2019, a Braskem vem renovando suas licenças ambientais. E para renovar, lá a partir de 86, o Estado deveria ter cobrado da Braskem o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA. Então isso aqui é muito importante. Desde 86, o Estado estava em mora com esse estudo de impacto ambiental. Em 2014, o MPF já havia ingressado com uma ação civil pública questionando a competência e a capacidade do Instituto do Meio Ambiente, do Estado, para o licenciamento da Braskem. Só que essa ação civil pública não deu em nada, foi indeferida, não foi frutífera. Então, parece que o MPF estava certo aqui, né? Realmente, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas não tinha a capacidade técnica suficiente para esse licenciamento ambiental tão
tão delicado e tão importante. E a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, de Alagoas, concedeu outorga de uso de recursos hídricos para a Braskem operar a sua atividade de mineração. Ou seja, para a sua mineração, a Braskem precisava de muita água, era tipo 600 mil litros de água por dia, alguma coisa assim, uma quantidade excessiva de água. E é normal da mineração precisar de muita água, porque precisa injetar água na mina para retirar salmoura, retirar a água com sal, para poder tirar o sal da mina. E por isso, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos concedeu essa outorga de recursos hídricos para a Braskem. E também o MPF também apontou que houve uma irresponsabilidade, porque a SEMAR utilizou muitos mananciais de água, causando também impactos ambientais e falta de água no estado do Alagoas por causa desse uso de água para a atividade de extração do sal-gema. Isso aqui também é um fato muito importante apontado pelo Ministério Público Federal. E, por fim, o Ministério Público Federal também apontou problemas no financiamento e no incentivo governamental das atividades desenvolvidas por empresas violadoras de direitos ambientais. Foram incentivos e financiamentos concedidos pelo BNDES. Segundo o MPF, a Braskem foi a 19ª maior tomadora de recursos do BNDES entre 2004 e 2018. Tomou 7,8 bilhões de reais em financiamentos. O BNDES, então, pode ser considerado poluidor indireto, de acordo com o artigo 3º, inciso 4 da Lei 6938 de 81. O artigo 2º da Lei 9.605 de 98 traz uma ampla cadeia de responsabilidades. Ele diz o seguinte: quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e o órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Também a Lei 6938 de 81 trata que os financiamentos são condicionados a critérios socioambientais. Isso aqui é muito importante. O artigo 12 diz o seguinte: as entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esse benefício ao licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Então, para qualquer financiamento, tem que cumprir as normas do CONAMA. O MPF, então, nessa ação civil pública, solicitou a suspensão imediata dos financiamentos e incentivos governamentais do BNDES, também inserindo o BNDES como responsável solidário e poluidor indireto, nesse caso da Braskem. Muito interessante, muito legal, né? Um resumo bastante completo do direito ambiental. E se você gostou desse resumo aqui, eu vou te deixar com um vídeo aqui do lado, onde a gente continua estudando, continua revisando de uma forma bastante interessante e bastante completa os nossos estudos para concursos. Te vejo lá, hein?